Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. E quero lembrar a você que no próximo sábado, dia 27 de junho, data em que é celebrado o Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a paróquia, que leva o nome da santa, aqui na capital mineira, vai realizar uma blitz solidária perpetinha, isso mesmo, que é Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Então é a blitz solidária perpetinha. Vão ser arrecadados alimentos, alimentos não perecíveis, é bom lembrar, produtos de higiene pessoal e também de limpeza. E essa coleta, ela vai ser feita de 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde. E as pessoas que levarem as doações, elas não precisarão sair do carro não, viu gente? Então você coloque aí as doações no seu carro, que a equipe da paróquia vai recolher os produtos com todos os cuidados. A gente reforça que toda a equipe está seguindo as orientações das autoridades de saúde. E essa iniciativa lá da paróquia faz parte também do projeto Solidariedade em Rede, que tem ajudado, como vocês têm assistido a gente falar sempre aqui, inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar essa pandemia. Lembrando, reforçando, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Rua Olímpia. O número é 188, bairro Boa Vista, aqui em Belo Horizonte. Então, marque essa data, próximo sábado, a partir de 8h30 da manhã até às 5 da tarde. Ou seja, você tem praticamente todo dia para separar as suas doações, alimentos não perecíveis e ajudar quem precisa. Combinado, então? Agora é hora de mais uma mensagem especial do nosso querido Padre Alexandre Fernandes. E hoje ele destaca a palavra de Deus que está no livro de Eclesiástico. Ele vai refletir sobre uma passagem que diz: não louve alguém por causa da sua aparência formosa, nem despreze quem desforme em seu exterior, quem tem algum desforme em seu exterior. Pequenos entre os aliados é a abelha, mas o seu produto é a primazia da doçura. Já pensaram nessa reflexão? Para acompanhar melhor tudo isso que eu disse, vamos assistir então essa reflexão do querido Padre Alexandre Fernandes. Bom dia, Padre. Bom dia, Síria. Bom dia, abençoado seja para cada um de você. Deus abençoe essa terça-feira. Hoje gostaria de meditar com você a palavra de Deus que está no livro do Eclesiástico, também conhecido como o livro Sirácida, no capítulo 11, no verso 2 e 3, que assim diz: não louves alguém por sua aparência formosa e nem desprezes quem é desforme em seu exterior. Pequena entre os seres alados é a abelha, mas seu produto tem a primazia da doçura. Meus amados e amadas, como é importante aprender a não julgar segundo a aparência. O mundo nos ensina que o que é belo em seu exterior é o que tem valor. Mas Deus nos ensina que existe uma beleza que vai além dos nossos olhos. É a beleza interior, é a pureza da alma, é a doçura do que é pequeno aos olhos dos humanos, mas humilde diante de Deus. A verdadeira beleza, muitas vezes não enxergamos com as pupilas de nosso olhar, mas a vemos com as nossas almas. Deus compara o que o agrada ao produto de uma abelha. Pequenina pode ser a abelha que vai de flor em flor recolhendo o néctar, mas quanta doçura tem o seu mel. Pequenina abelha, obediente e sempre à disposição da abelha rainha. Humilde abelha que cumpre o seu dever em prol do bem da colmeia. Ah, se os seres humanos fossem um pouquinho como as abelhas e pensassem não somente em si, mas realizassem as suas ações pensando no bem coletivo. Se todos fossem obedientes a Deus, como fazem as abelhas dentro da colmeia, se todos fossem humildes
como as abelhinhas e seguissem as regras, mesmo as normas mais pequeninas, quanta diferença isso faria em nossa educação. Respeitaríamos as filas, deixaríamos de tirar vantagem dos outros, cumpriríamos as leis. Ah, quanta sabedoria de Deus ao comparar a pequenez da abelha com a doçura do mel que ela produz. Isso nos mostra que a doçura dos frutos não condiz com a grandeza diante dos homens, mas sim com a grandeza diante de Deus. E ser grande diante de Deus, muitas vezes, é ser pequeno diante dos homens. Que Deus nos encha da sabedoria dele, para não julgarmos o que vemos, o que vivemos, conforme o que o mundo chama de belo, mas sim de acordo com o que Deus denomina ser belo. Reze comigo nesse momento. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa terça-feira. Ensina-nos a pensar não somente em nós, mas no bem coletivo, naquilo que podemos realizar pelos outros. Ensina-nos a não ver somente com os olhos externos, mas enxergar os outros com o mesmo olhar de Deus. Que assim seja. Amém. Síria, eu gostaria que você acompanhasse com todos aqueles que estão nos assistindo agora um vídeo que eu gravei em Portugal, que fala sobre as verdades das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Um grande abraço, fique com Deus e uma boa terça-feira. De todos os eventos da história recente da Igreja, nenhum foi objeto de tantos debates e especulações quanto as aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima, Portugal. Neste lugar foram revelados uma série de impressionantes mistérios, segredos e profecias. Uma mensagem espiritual que impactou e ainda impacta a vida de milhares de fiéis de todo o mundo. Recordemos essa bela trajetória. No dia 5 de maio de 1917, o Papa Bento XV pedia preces à Virgem Santíssima, principalmente às crianças, pela paz, e fixava a introdução da invocação Rainha da Paz, rogai por nós, na ladainha lauretana. 8 dias depois, a 13 de maio, na Igreja Paroquial de Fátima, celebrava-se pela manhã a chamada Missa das Almas. Os 3 pastorinhos estavam lá presentes. Francisco, de 7 anos, Jacinta, com 9, e Lúcia, mais velha, com 10 anos. O pároco tinha pedido para que todos rezassem o terço na intenção dos soldados que haviam partido para a guerra, um dos quais, Manuel, meio-irmão de Francisco e de Jacinta. Depois da missa, Lúcia e as crianças foram pastorear o rebanho. Seguiram até chegar ao local da Cova da Iria, onde havia uma pequena propriedade que pertencia ao pai de Lúcia. Por volta do meio-dia, eles pararam para rezar o terço. E apareceu então um clarão bem similar ao de relâmpagos.
Eles acharam que ia chover e por isso se recolheram para ir embora. E foi quando viram um segundo clarão em cima da copa de uma árvore, chamada azinheira. Em seguida viram Nossa Senhora. Assustados, quiseram correr, mas ela os tranquilizou e pediu que não tivessem medo, pois ela vinha do céu. Segundo o relato dos próprios pastorinhos, a visão era de uma senhora mais brilhante que o sol, e em suas mãos pendia um rosário. Serena e tranquila, ela dizia às crianças: vim para pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, sempre no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Antes de ir embora, a senhora ainda ressaltou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. As aparições continuaram e mesmo em meio às perseguições, maus tratos e acusações de serem mentirosas, as crianças estavam na cova de Iria para esperar por Nossa Senhora de Fátima ao longo dos meses. Na terceira aparição, foi revelado a Lúcia um segredo constituído por 3 partes, que seriam reveladas posteriormente nas demais aparições. Nossa Senhora também ensinou uma oração aos meninos. Ela foi acrescentada ao rosário e ainda hoje é recitada a nós. A Virgem dizia: quando rezarem o terço, digam após cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Na última aparição, aquela mulher revelou ser a Senhora do Rosário e pediu que no local fosse construída uma capela em sua homenagem. No mesmo dia, um milagre aconteceu, para que as mais de 70.000 pessoas ali reunidas tivessem fé. Do meio das nuvens negras, o sol surgiu e começou a girar sobre si mesmo, como se fosse uma imensa bola de fogo. Encerradas as aparições, em 1918, os irmãos Francisco e Jacinta contraíram gripe espanhola e morreram logo depois. Eles se tornaram os mais jovens santos não mártires na história da Igreja Católica. Lúcia tornou-se freira. Em 1946, houve a coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima. A 13 de maio de 1967, pelos 50 anos das aparições, o Papa Paulo VI chegou a Fátima, onde o aguardava juntamente com 1 milhão de peregrinos, agora a irmã Lúcia. Em 2017 foram celebrados os 100 anos das aparições aos 3 pastorinhos. Uma mensagem viva de fé, esperança e, acima de tudo, de amor. Elevemos a Deus a nossa prece e que Maria Santíssima, Rainha e Senhora do Céu, seja sempre nosso amparo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Imagens maravilhosas, né? Parabéns, Padre Alexandre, parabéns para toda a equipe, né, que fez essas imagens. E obrigada por nos levar para mais uma viagem tão incrível, tão encantadora, né? Hoje nós fomos até Portugal com o Padre Alexandre. Vamos atualizar agora a situação, então,
do coronavírus aqui em Minas Gerais. A Gabriele Assis já tem mais informações da Secretaria de Estado de Saúde sobre os últimos números, os últimos dados, né, Gabi? Quais são eles? Isso mesmo, Síria. O boletim acabou de ser divulgado. São 29.897 casos confirmados do novo coronavírus aqui em Minas Gerais e 720 mortes. De ontem para hoje foram mais 32. Aqui em Belo Horizonte são 4.667 casos e 96 mortes. E voltando também a um assunto que nós falamos agora há pouco sobre a paralisação do metrô, a CBTU entrou com uma ação para que os trens funcionem de 5h30 da manhã até as 8 horas da noite, e não na escala reduzida de 6 às 9 da manhã e de 4h30 às 8 da noite. Então nós vamos continuar acompanhando e mais atualizações, né, a gente pode trazer aqui durante a programação. Tá certo, Gabi, muito obrigada, até mais. Olha só, e você de casa, continue conosco. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos falar aqui no programa sobre as ações sociais, inúmeras ações sociais desenvolvidas pelo Santuário São Judas Tadeu aqui na capital. Eu volto já.